maravilha nós podemos ter esses minutinhos aqui com vocês. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para você começar o seu dia na direção certa, amém? Na direção, sendo guiado por Deus. Não tem direção melhor do que a direção que Deus nos conduz. Você deve viver uma vida com propósito de estar no centro da vontade de Deus. Propósito de não ficar pelo meio do caminho. Você quer ter uma vida abençoada por Deus? Se recuse a ficar pelo meio do caminho. Diga assim comigo: eu não vou ficar pelo meio do caminho. Eu vou com Jesus até o fim. Eita glória! Eita, mas Deus se agrada quando a gente é firme, quando a gente é decidido, quando a gente não deixa ninguém fazer nossa cabeça, sabe, pra gente se afastar de Deus. Quando a gente repreende os pensamentos de Satanás, porque ele fala na mente. Ele joga um pensamento querendo lhe convencer de que Deus é mau, de que Deus é mentiroso, ele não cumpre o que diz, o que ele prometeu não vai acontecer, que Deus não está vendo você, que se ele estivesse vendo você não estaria passando por isso, mas aquilo. Ele vem e faz pergunta: cadê teu Deus? Onde é que ele está? O que adianta tu tá indo para aquela igreja? Quando vier esse tipo de pensamento, repreenda no nome de Jesus, porque isso provém de Satanás para afastar as pessoas de Deus. Ele coloca na mente das pessoas pensamento de que Deus não existe. Morreu, acabou. Quantas pessoas você não já ouviu falando dessa forma? Porque a boca fala aquilo que está dentro do coração, aquilo que está no pensamento. E tem muitos pensamentos que não provêm de Deus. Por isso a gente deve amanhecer o dia orando, lendo um texto da palavra de Deus, que é para a gente não se perder no meio do caminho, a gente não pegar a direção errada. Mateus, no capítulo 24, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 24, 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados
e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Diga glória a Deus, oh aleluia. Jesus, ele conversava bastante com os discípulos, ensinando os discípulos a estarem preparados para o fim, que eles deveriam permanecer firmes, não deixar que o amor se esfrie no coração, não deixar que o amor se acabe, principalmente o amor por Deus. Porque o nosso amor por Deus, ele sustenta os demais, todos os outros relacionamentos. Uma pessoa que não ama a Deus de verdade, ela não vai amar o seu cônjuge, nem muito menos os seus filhos. Não vai. Porque filhos têm defeitos, têm fraquezas, o cônjuge também tem. E se não for com o amor de Deus, a pessoa não chega até o fim. Ela não vai até o fim. Por isso devemos nos dedicar a amar a Deus, mantendo Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, amando Ele acima de qualquer pessoa. Amando Ele mais do que o pai, a mãe, filhos, irmãos, casas, campos, negócios. Amando Ele acima de tudo. Para que você possa ser sustentado por esse amor que vem de Deus. Porque Deus é assim. Ele não é egocêntrico. Ele não pensa só nele. Toda pessoa que ama a Deus será muito amado por Ele. Ninguém vai ganhar de Deus no amor. Ninguém vai ganhar. Quando você demonstra uma atitude de amor, dando algo a Deus, um exemplo que eu quero citar, Ele vai lhe dar muito mais. Eu já vivi essa experiência várias vezes, de ter colocado algo que para mim é precioso diante de Deus, e Ele me surpreender. Ele demonstrar um amor muito maior, derramando coisas muito maior na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque Deus é assim, Ele retribui. Não é aquele amor platônico que você fica apaixonado por Ele e Ele se fingindo de difícil, dificultando o acesso, sabe? Lhe desprezando, lhe rejeitando. Não, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos conquista todo dia, Ele nos faz sorrir todo dia, Ele nos satisfaz. Mas muitos nos últimos dias o amor vai se esfriar, muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos. Por quê? Porque as pessoas elas querem ouvir aquilo que lhe agrada. E elas vão encontrar muitos que vão falar aquilo ali, só aquilo ali que agrada a ela. E às vezes não gera transformação, mudança de vida e nem muito menos a salvação da sua alma. Às vezes são ensinos que lhe afastam de Deus. Nos últimos dias também, o que mais que vai acontecer? A perseguição por causa do nome de Jesus, que os discípulos passaram por isso. Essa palavra foi uma palavra específica para os discípulos. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Isso aconteceu na vida dos discípulos.
Alguns foram decapitados, crucificados, mortos à espada, presos por toda a vida. Então, aconteceu muitas coisas ruins na vida deles. Jesus avisou eles que isso não era o fim ainda, era apenas o princípio das dores. É como uma mulher que está para dar à luz e começa a vir primeiro as dores, né? Para sinalizar que está chegando a hora. Aí Jesus disse, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, é para vocês saberem que está chegando a hora, que Jesus voltará. Muitos virão dizendo que são Cristo. Ouviremos falar de muitas guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Haverá muita fome, muita gente passando fome, terremotos em vários lugares. Eu tive num congresso, meu Deus, eu nunca vi tanta gente pedindo comida na rua, tanta gente passando fome. Eu quero lhe dizer que esses sinais já estão acontecendo. Já tem muita gente sofrendo e muitos outros ainda vão sofrer. E você que está ouvindo essa palavra, o que Deus quer de você? Que você seja fiel até o fim. Você fique firme até o fim. Que você se apegue com Deus até o fim, não tem? Para que você seja salvo. Se envolva na pregação do Evangelho. Nos ajude a continuar pregando o Evangelho. Porque será pregado esse Evangelho do Reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Aí então virá